Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ainda no capítulo 4, estamos tratando a pluralidade das existências com o tema transmigrações progressivas. Na questão 190, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Foi a seguinte: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Eles respondem assim: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Essa foi a resposta dos espíritos, né? Quando eles responderam o da infância na vida corporal, está dizendo o seguinte: é como se fosse ainda uma criança, né? Quando você está ainda em termos espiritualmente falando. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Na medida que o espírito vai galgando um degrau através das suas experiências, das suas sucessivas vidas, né? Isso vai dando a ele o conhecimento do amor e dando a ele também o conhecimento intelectual. Nós ainda estamos na nossa infância espiritual com aquele sentimento ainda mais animalesco, mais instintivo. Não desabrochou em nós ainda todas as qualidades da centelha divina, ou seja, temos tudo o que precisamos ao nosso espírito. Mas, na medida que o tempo vai passando, as experiências vão acontecendo e nós vamos melhorando passo a passo com os nossos erros e acertos, né? E assim vamos escalando no grau evolutivo. Diante dessa questão, o Espírito Binamês faz aqui um comentário, que esse comentário se intitulado de Primeiros Ensaios. Vamos ver o que ele traz para nós, e depois a gente pode fazer essa reflexão, né? Nos primeiros ensaios da alma para a vida, ela se encontra na infância. E tomando o corpo, a infância continua, contudo, a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, né? Ainda que em estado latente. Reforçando que nós trazemos em nós, né, a centelha divina, porém está em estado latente. Com o passar do tempo, com as experiências, com as vivências, com as provas e expiações, o espírito vai despertando todas essas qualidades até chegar no ponto máximo, né, que seria o espírito puro, porque viveu tudo aquilo que precisava na matéria. Aí sim, ele vive no mundo dos espíritos por uma questão de mérito, de reconhecimento por tudo que passou. A justiça nos garante os mesmos valores dos grandes sábios. Mas é preciso que seja desenvolvida essa capacidade espiritual que todos temos. Como é que se desenvolve isso? Primeiro, com a vontade do espírito de evoluir, de melhorar, de se tornar, né, um ser humano melhor. E segundo, né, aprendendo através do conhecimento intelectual e o conhecimento também do amor, da bondade, né? Seria o comportamental, né? A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro nos cofres da consciência é o tempo. E para isso, a gente precisa do tempo, porque assim ele vai despertando e vai vivendo em cada situação, cada problema, cada adversidade, né? Então ele vai evoluindo e precisa do tempo, porque o tempo seria aqui as sucessivas vidas, né? Cada nova encarnação é uma oportunidade do espírito avançar. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos, né? Chegando no topo máximo, que seria espírito puro. Os índios nem sempre são almas nas suas primeiras reencarnações, porque em quase todos eles já desponta certa inteligência, que o espírito primitivo não possui ainda. Eles têm paixões, ciúmes e, de certa forma, muito raciocínio. Não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais, mas certamente que há em relação ao ambiente onde reencarna. Ou seja, aqui separando, né? O espírito ele vai avançando. E em cada nova encarnação que ele está vivendo numa determinada região, um determinado país, uma determinada tribo, né? No caso específico aqui, ele vai passar por situações e o local em si é um local de adversidade, as circunstâncias é adversa, mas o espírito quando reencarna, ele vem de repente para poder resgatar alguma coisa de vidas anteriores. Então o local sim pode ser adverso, mas o espírito não. Ele sempre caminha, né, ele sempre avança, ele sempre evolui, né? Um grande intelectual de país civilizado pode voltar em uma taba de índios, né? Taba de índios é aqui um local onde os índios faziam as suas atividades, né? Como se fosse ali o local onde a tribo fica, né? Para repetir um aprendizado que ele esqueceu pela prepotência, pelo luxo, pela avareza e pela luxúria.
Ele muda de escola sem regredir no que aprendeu. A justiça sempre opera em benefício de todos nós. Um senador romano de épocas recuadas pode renascer em tribos de negros no seio do continente africano, onde por vezes se alimentam de ratos, para que possa refrear o orgulho e dar valor às companhias de que se veja cercado. São mudanças de posição, de família e de cor, objetivando a disciplina esquecida para se regalar nos valores transitórios. Veja, né? Todos nós vivemos uma vida e, de acordo com o nosso livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas. Então, se a arrogância, a prepotência, em algum determinado momento, foi um fator que nos trouxe mais prejuízo naquela existência, com certeza precisaremos, né, de uma nova oportunidade para que possamos reparar esta arrogância, essa prepotência, essa falta de amor ao próximo, essa falta de convívio social, para que a gente possa aprender e dar valor no que mais importa, né? Que é o bem para as pessoas, o bem para o bem comum, o sentimento de amor coletivo. Então, muitas vezes, o título, a posição social que você ocupa, aquilo é um fator que atrapalha a evolução do espírito, porque às vezes ele pode tropeçar, né? E acaba dando muito mais valor aos prazeres mundanos e esquece de tratar bem as pessoas, de conviver bem com as pessoas, que nós levaremos dessa vida material é justamente isso, né? O amor ao próximo, o respeito, a companhia, né? A sensibilidade para os problemas alheios, né? E apoiando, ajudando, não carregando nas costas, não passando a mão na cabeça, mas nós precisamos sim respeitar a dor do próximo e ajudar o próximo na medida que nós possamos oferecer ajuda, oferecer auxílio, né? Entendimento, esclarecimento. Né? A alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão, e também não se vê a riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Nós estamos aqui, né, reforçando que ainda está, a alma aqui ainda está no estado da infância espiritual. Né? Existem sim os valores em cada um de nós, mas esses valores vão se despertando na medida que o tempo vai passando, as experiências vão trazendo para nós, e nós vamos desabrochando esses sentimentos, vamos trabalhando ele. Muitas vezes o ódio, o rancor, a inveja, né, o orgulho, isso é um fator que nos atrapalha lá, e aí a gente vem burilando, a gente vem passando por isso. Vai aprendendo, né? E vai deixando esses sentimentos que atrapalham a nossa evolução, né? Que nos torna pequeno, e aí sim vamos crescendo espiritualmente, porque vamos vencendo essas batalhas, mas isso não acontece, né, numa única vez, por isso que nós temos sucessivas vidas para ir trabalhando várias virtudes, né? Corrigindo os defeitos, né? Aquilo que sabemos que atrapalha, né? Que atrapalha a evolução do espírito, né? Essas almas estão bem distintas do estágio atual dos homens que se encontram na Terra. Assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, o dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e na sabedoria. Novamente, né? Um avião não voa somente com uma asa. Temos que ter o amor, os princípios da bondade, da caridade, do respeito ao próximo, né? Da humanização e do conhecimento das coisas importantes que precisamos também, né? E que tem a ver com as questões intelectuais. Precisamos trabalhar as duas coisas. Né? A humanidade da Terra já passou milênios vestindo e revestindo corpos e ainda precisa de muitos para se iluminar interiormente. Veja que ainda precisamos de muita coisa, né? E a gente vê à nossa volta quantas coisas que deveriam ser diferentes, mas ainda não é. Por quê? Por causa do grau evolutivo que nós somos como sociedade, né? Então precisamos reforçar os valores para mudar essa condição, né? Os princípios educativos Jesus nos legou há quase 2000 anos atrás. Certo de que algum dia os homens poderiam aproveitar essa bênção de Deus, que veio ao mundo por intermédio de seu Filho. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica e nela devemos amadurecer através da vivência, das experiências, né? Das provas e expiações, das situações adversas que nos coloca em prova. E um aluno só passa de ano realmente quando ele faz a prova, quando ele vive a situação, e aí sim, se ele está pronto ou não para dar o próximo passo para seguir adiante. Né?
Esses são os caminhos que todos devemos percorrer, degrau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais, de espíritos puros, né? Vamos trabalhar, vamos lutar com nós mesmos, dominando nossas paixões, libertando-nos das inferioridades. O espírito passa por vários reinos da natureza terrena, ou como queiram, da natureza física. São ensaios, e quando o princípio inteligente toma forma humana, começa a sentir algumas claridades da vida imortal. A forma humana é o vestibular para a vida espiritual. Deus não tem pressa, mas fez leis que impulsionam o progresso, ou seja, o fator do tempo, né? Quando ainda somos pequenos espiritualmente, estamos na nossa infância espiritual, onde o instinto ainda prevalece, estamos muito longe ainda do que deveríamos estar. Quando a gente analisa que nós estamos sendo regidos praticamente pelos nossos instintos animalescos. Com o passar do tempo, vamos evoluindo, vai desabrochando, despertando em nós o sentimento do amor e do conhecimento. É onde vamos buscando essa sabedoria através das várias sucessivas vidas que precisamos para evoluirmos, né? Então, fazendo um resumo, né? Na infância espiritual ainda temos aquele sentimento mais animalesco, porque ainda estamos lidando, né, com o instinto, né? Depois, com o passar do tempo, o espírito ele vai crescendo, ele vai tendo já um conhecimento, né, da necessidade de melhorar a sua percepção, né? E esses sentimentos vão cada vez mais desabrochando em nós, e pela necessidade, né, de tudo, né, que precisa de evolução, nós vamos melhorando, porque o sofrimento, a dor, os erros vão machucando a gente, e o próprio espírito vai reconhecendo a necessidade de se esforçar mais, se dedicar mais ao bem, se dedicar mais às questões de valores, né, de princípios morais, e isso vai regendo a nossa vida, né? E com o passar do tempo, as experiências vão fortalecendo isso até alcançarmos, né, a condição de espíritos puros. Por quê? Porque vivemos situações, sentimos na pele aquilo que todos já sentiram. Todos esses espíritos sábios, né, elevados, passaram por isso, e também nós passaremos. Precisamos ter paciência e saber que se uma coisa difícil está acontecendo na nossa vida, é porque precisamos passar por aquilo, dar valor àquilo, refletir sobre aquilo, né, e seguirmos adiante, porque também, como tantos outros já chegaram, chegaremos lá numa condição de espíritos puros. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.